Cada hora é uma coisa pior que a outra sendo incentivada, divulgada na internet, né? Vamos parar para pensar, incentivar adolescentes a furtar. Para quê? Para aparecer? Para tirar onda? E aí a mãe em casa, ouvindo isso, o pai também, precisam o quê? Ligar o alerta, né? Então esse é o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente. Aqui no nosso estúdio recebemos a psicóloga Aline Hessel. Boa tarde, Aline. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. E recebemos também aqui duas mães, a Miriam da Silva e a Aline Matias, né, que tem filhos aí na adolescência, na juventude. Vocês sabiam dessa trend, dessa modinha da internet? Você sabia dessa informação antes, Aline? Não, eu não sabia, eu fiquei ciente agora. Primeiramente, boa tarde, né? Desculpa. Boa tarde. E com você, Miriam, você sabia dessa modinha? Não, também não sabia. Eu confesso que também fiquei sabendo durante a produção do programa. Eu falei, gente, né, qual é o sentimento que te traz ao ver que adolescentes estão incentivando outros na internet a furtarem? Qual é o sentimento, Aline? Gera uma preocupação, né? A gente tem que ficar de olho, sempre tá incentivando os filhos que a internet, ao mesmo tempo que ajuda, ela também é perigosa. Eu sempre incentivo muito a minha filha nessa parte, também monitoro muito as redes sociais e aonde também ela acessa, né? A idade da sua filha é 15 anos. E ela permite essa liberdade? Sim. Quando você monitora, ela Sim. fala abertamente para você? Falo, eu sempre conversei muito com ela, né? Deixo essa liberdade dela sempre estar se abrindo comigo, para ela sentir segurança. Eu demonstro a ela que ela pode estar se abrindo comigo. E com você, Miriam, que a sua já é um pouco mais velha, tem 18, né? Como é que é essa liberdade quando o assunto é rede social? A minha também é bem tranquila, né? Eu deixo ela assim, de livre assim, escolha dela, falar assim, mãe, o que você acha? Eu vi isso na internet, você concorda? É assim mesmo? Tipo assim, ela se expõe assim, mãe, eu achei tão estranho, sabe, isso que tá acontecendo agora na internet. Aí eu te dá conselho pra ela, minha filha, se for dúvida, né? De alguma coisa de pegar e tiver. Ela é bem consciente, Sim, ela que traz o assunto pra você? Sim. Ela assim, mãe, o que você acha disso, mãe? Não é estranho? Tipo assim, ela sempre pergunta, né? O que a gente acha, pede a nossa opinião. E a gente deixa ela assim, livre de pegar e falar o que ela sentia, assim, vontade, né? Dela mesma pegar e falar. E a gente incentiva, não certo ou errado. Tá sempre ali acompanhando, Sempre né? Independentemente da idade. Acompanhando sempre também né? Agora, Aline, a gente viu ali na reportagem, né, que se trata de crianças não, né, na verdade adolescentes ali, jovens. Existe de fato uma influência maior, mesmo sabendo que é errado? Existe esse poder da influência entre um adolescente e outro? Certamente. Isso na adolescência existe o desejo, o sentimento de pertencimento a um grupo. Então, como a parte do cérebro responsável pela crítica, pela consciência com relação às consequências dos próprios atos, essa parte do cérebro ainda não está totalmente formada, e somada a esse desejo de um pertencimento a um grupo, é muito fácil um grupo influenciar os jovens de uma maneira geral, né? Então, é muito comum a gente ver, e isso pode ser tanto para o bem como para o mal, né, com más atitudes ou boas atitudes, né? Olha, vamos todos fazer essa dancinha? Eu também vou, mesmo que a pessoa não dance. Vamos todos pegar aquele objeto, mesmo que a pessoa não tenha a necessidade daquilo. Soma aí a imaturidade do cérebro, a influência do grupo e ao desejo por adrenalina, por emoções que são naturais nessa época, nessa fase da vida. Então, a gente precisa aí levar em consideração a junção desses vários fatores para pensar diferentes formas de intervenção. E aí, às vezes, a gente pensa que a gente conhece, de fato, os nossos filhos, mas uma coisa é o comportamento na frente dos pais, né? Entre eles, pode, então, ter esse comportamento diferente daquilo que eles demonstram para a gente. Com certeza. Um exemplo que a gente pode dar com relação a isso é muitas vezes os pais vão na reunião da escola e a escola descreve um filho que aquele pai fala, na minha casa ele não é assim. Lógico que ele não é assim. Na presença dos pais, as crianças, os jovens se apresentam de uma forma e na escola, no ambiente social, eles vão se apresentar de outra forma.
isso não quer dizer que eles escondem ou fazem coisas erradas necessariamente. Não, mas a forma como nós somos com os nossos pais é diferente da forma como nós somos com os nossos filhos. Então, os pais, apesar de terem dentro de casa jovens colaborativos, bacana, que colaboram e fazem o que é necessário fazer dentro de casa, sempre tem que estar com o pé atrás, no sentido de que como que ele pode agir lá fora? E a partir desse pé atrás, agir de forma preventiva, com orientação, com aproximação, com consequências quando tem alguma atitude que não é adequada. Então, pensar em diferentes formas da gente interferir, agir nessas situações. Voltando rapidamente aqui à minha infância, eu lembro que tudo que eu chegasse em casa ali, qualquer coisa, que fosse uma pulseirinha que a coleguinha da escola me desse nova, meu pai perguntava, quem te deu? E também se eu pedisse dinheiro pro meu pai, pai, me empresta R$1, para que você quer, né, esse dinheiro? Como é que é o comportamento de vocês, por exemplo, se a filha chegar em casa com um objeto novo? Como é que é o seu comportamento com ela, Aline? A minha filha ela é bem tranquila, né? Ela sempre sai acompanhada comigo ou com o pai dela. Esse vínculo dela de amizade é mais... Assim, eu sempre sei com quem ela tá, conheço as amizades dela. Mas se ela chegar realmente com algo que eu não sei da onde que veio, eu vou procurar saber. Nunca ocorreu isso, mas com certeza eu procuraria saber da onde que veio, né? Iria fazer aquela investigação de mãe, né? Queria saber de onde veio. E com você, Miriam, já aconteceu, por exemplo, uma situação da sua filha chegar em casa com algo novo e você questionar? Já assim, né? Igual com uma caneta, que às vezes caiu no chão, uma coisinha assim. Coisa simples, entendeu? Nada assim de demais, né? Mas assim, eu perguntei, minha filha, de quem que é? Mãe, eu não sei de quem que é. Aí você igual, você pergunta seus colegas de onde é, de quem que é, entendeu? Porque não é seu, então você não deve nem ter pego. E assim, mas ela é muito tranquila também. Como é que a gente orienta, Aline, os nossos filhos? Por exemplo, tá passando então essa reportagem aqui no Fala Espírito Santo, acendeu o alerta, a mãe fala assim, nossa, mas eu também não vou chegar pro meu filho apresentando para ele, incriminando, dizendo, você tá fazendo isso? Como que a gente orienta? Olha, Roberta, não esperem aqui uma resposta absoluta, né, que serve para todos os casos. Sempre a relação da família tem que ser avaliada, a criança tem que ser avaliada, o jovem, a situação em que aconteceu tem que ser avaliada, né, só para trazer essa introdução. Mas é importante os pais sempre orientarem os filhos, tanto de forma preventiva, no sentido de que, olha, um objeto que é seu, você não deve tomar posse, deve orientar esse jovem a devolver para quem quer que seja e o que quer que seja que ele tenha pego, a não ser que tenha sido, claro, entregue a ele com uma intenção. É importante também trazer para esses jovens, principalmente, as consequências. Porque, como eu falei, muitas vezes o adolescente ele não tem consciência, ele não consegue visualizar, no entanto, que a gente viu uma menina ali num estado de choque no momento em que ela foi pega. Muitas vezes o jovem, apesar de saber, teoricamente, que aquilo é um crime, mas a consciência do que aquilo pode acarretar na vida dele, muitas vezes o jovem não consegue trazer para a realidade. Então, os pais podem trazer para a realidade desse filho, na conversa e no diálogo preventivo, as consequências dessa atitude, né? O constrangimento, a vergonha, muitas vezes, dependendo da idade, pode até mesmo sofrer penas legais, aí um advogado pode esclarecer melhor. Então, assim, os pais buscarem orientar os seus filhos sobre as possíveis consequências e aí, como que esse jovem lidaria com isso? E isso pode, de alguma forma, reduzir as chances dele ter esse tipo de atitude. Olha só, tem aqui alguns comentários no Facebook, inclusive convido você aí de casa a emitir sua opinião aqui com a gente. A Mônica Lima diz, eu ensino para minha filha de 6 anos que ela não é todo mundo e que não precisa fazer o que todos fazem, né? Também tem outro comentário interessante da Alverina de Amaral, ela diz, eu acho que devíamos tirar o celular de uma criança irresponsável, ela até coloca aqui, né, quem é menor de idade. Dar tarefas de casa e da escola para fazer. O tempo bom era os anos 70 e 80, onde o filho tinha uma correção, né? Uma correção severa, ela até emite a opinião. E aí, Aline, como é que a gente sabe que a gente está colocando o celular na mão dos nossos filhos e que ele tem uma atitude responsável? Tem alguns sinais que a gente pode observar isso? Olha, Roberta, acho que esse é o grande desafio dos pais e das mães nos tempos atuais, né? O acesso ao celular, o acesso à internet, como lidar, como criar diretrizes aí com relação a isso. Então, o que a gente pode pensar é aumentar o máximo possível a vigilância e a restrição.
né? Então, um jovem de 14, 15 anos, hoje em dia, vai ser comum ter um celular. Pode ser que nem todos tenham, mas é comum ter. Seja porque os pais são separados e precisa ligar, seja porque está na escola e precisa ligar para quando vir buscar. Então, o acesso ao celular, a restrição, a proibição dele, eu acho mais difícil. Ainda assim, pode acontecer. Mas no momento que isso não é possível, ter restrições com relação ao uso desse celular, os pais vigiarem, porque apesar de um jovem de 15, 16 anos ter um celular, ele ainda é um jovem, está sob responsabilidade dos pais, e os pais têm direito a acesso àquele celular. Então, vigiar o máximo possível, mas principalmente o diálogo. É buscar os pais e as mães terem uma proximidade desses jovens, onde esses jovens se sintam à vontade de levar para os pais os desafios, as dificuldades, as influências que eles estão sofrendo e não o medo de levar para os pais, como era na década de 70, como essa ouvinte falou, onde os jovens tinham receio e medo dos pais e aí a tendência de fazer mais coisas escondidas. Não estou falando que pai e mãe tem que ser amigo. Pai e mãe são pai e mãe. Tem que colocar regras, tem que colocar limites, mas tem que ter uma relação saudável, amistosa e de confiança. E isso é uma construção ao longo da vida. E o que é importante não pense que falar uma vez é o suficiente. É lavagem cerebral, é todo dia repetindo. Por mais que o filho chegue e fale, mãe, já deu, não aguento mais ouvir isso. Fale, fale, fale. Quanto mais vocês falarem e repetirem, melhor. Sobre consequências, sobre o que vocês acham, sobre o que é certo e errado. E olha que interessante o que você disse, né? Do adolescente, do filho, jovem, trazer isso para o pai, para a mãe. É exatamente o que você acabou de falar da sua filha, né? Quando surgem essas modinhas na internet, a sua filha que vai te contar, é isso, Miriam? É ela que te informa? Ela chega e me informa. E o que isso te transmite, né? Isso te deixa tranquila como mãe, saber, assim, que existe uma relação ali, né? Que ela te comunica as coisas, que ela leva essa informação para você? Eu vejo com a visão, assim, de até uma segurança, né? Que ela pode me contar, né? Fala bem pertinho do microfone. Que ela pode se buscar orientação na mãe, né? No que a gente passou, assim, está sendo transmitido para ela, que eu consegui transmitir essa segurança para ela. Ela poder me contar, né? E buscar orientação em mim, né? Que eu sou mãe. Isso com certeza deve ser motivo de orgulho, né? Muito Saber que a orgulho. educação está dando certo, Sim. né? E com você, Aline, quais são os sinais que você observa na sua filha ao momento que ela está ali usando uma rede social, usando o celular, e que isso te traz uma tranquilidade? Fala assim, eu sei que minha filha não está fazendo nada de errado ali. Eu sempre procuro conversar com ela sobre isso, né? Sobre esse assunto. Algumas vezes também a gente vê essas modinhas de internet. Eu incentivo ela que não é correto. Ela também, às vezes critica os adolescentes que fazem esses atos, né? Que ela não acha correto fazer. Algumas vezes também ela viu algumas cenas na escola, que ela chegou em casa comigo e comentou sobre o assunto, dizendo que não era certo. Então, a gente vê que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquila, né? Agora, nessa trend aí, que é essa palavra do momento, tá, gente? Quando algo viraliza nas redes sociais, isso vira uma trend, que é aquilo que o outro vai fazer repetindo igual que ele viu o vídeo anterior que ele assistiu. Nessa modinha ali, no que chama a atenção é que o objetivo é aparecer. É querer mostrar para o outro, olha, eu também fiz. E como que isso se torna uma coisa totalmente inconsequente, que é exatamente o que você estava falando, né? É tão vago, né? Se aparecer para o outro, é o que? O sentimento de pertencimento? Aí envolve tanto o sentimento de pertencimento do grupo, daquele grupo que está fazendo aquelas atitudes, como também do burlar certas regras, que o adolescente também tem esse desejo, o que gera adrenalina, o que gera uma certa emoção, burlar certas regras. Então, não adianta a gente negar que não existe esse tipo de desejo por parte dos adolescentes. Então, como que a gente pode orientar, como que a gente pode conduzir, né? Quais os grupos que esse jovem está observando, querendo pertencer, ao que ele está sendo exposto. Então, não necessariamente responsabilizando os pais, mas os pais podem conduzir isso, né? Quais são os ambientes que esses pais estão frequentando e levando esses jovens, né? Se não estão, então passem a fazer, onde promova aí um ambiente saudável, promissor, porque o erro não está em necessariamente querer pertencer a um grupo e replicar comportamentos e atitudes. Isso vai acontecer. Mas
quais atitudes que ele está replicando, quais os modelos que ele está utilizando. Uma coisa é você replicar uma dancinha, uma gracinha, uma piada. Outra coisa é você replicar um furto ou qualquer outra questão ilegal. E esses pais também ficarem atentos, né? Uma trend que a gente viu recentemente foi de pais colocando crianças pequenas falando palavrões. Qual o exemplo que esses pais também estão dando? Quais são as trends que esses pais também estão ali consumindo, né? Isso mostra para a criança, para o jovem, para o adolescente que se meu pai entra numa trend, se minha mãe entra numa trend, eu também posso entrar, né? É o exemplo. Olha só o comentário aqui da Carmelita, ela diz, misericórdia, se essa moda pega... Pois é, Carmelita, pelo que a gente está vendo aí já está pegando, né? Também tem um comentário da Lenir Bonifácio, falou que no tempo dela os pais não aceitavam ela chegar em casa com um objeto diferente, né? Com algo que não era dela, que ela nem levava para casa. Também tem um comentário da Josi Pinheiro, ela diz que tudo que chega em casa que ela não comprou, ela investiga até saber onde veio. E é o papel do pai e da mãe, né? Saber a procedência. Olha, que seja uma caneta, né? Que seja uma pulseirinha no braço, é saber a procedência daquele objeto. É uma forma de educar. Sim, tem que estar atento, tem que estar próximo desse jovem, tanto de uma forma positiva, em desfrutar de bons momentos, mas também estar atento às atitudes, o que ele está trazendo, o que está de diferente, se tem alguma coisa de diferente. Entrar no mundo, se essas trends estão ali, estão sendo replicadas, a gente também tem acesso. Então, isso a pessoa pode acabar desenvolvendo o que a gente viu na reportagem ali, Aline, esse lado cleptomaníaco de ter essa ansiedade em adquirir aquele bem? Olha, a cleptomania é um diagnóstico, não vou conseguir aqui ser muito clara, não estudei esse diagnóstico a fundo, mas é um diagnóstico onde o fato da pessoa estar se envolvendo nessas trends não necessariamente vai fazer com que ela desenvolva essa doença, mas caso ela tenha uma predisposição, pode ser que, a partir dessas experiências, ela sinta certas emoções que pode fazer com que desencadeie esse diagnóstico. Tá certo. Obrigada, viu, Aline, pelos seus esclarecimentos. Acho que vale, né, essa conversa, esse assunto em casa. Obrigada, Miriam, também, viu, pela sua presença e da Aline contribuindo aqui com esse lado materno.